De qualquer forma, eu acho que o Cactus Feliz falou que faz sentido porque, olha só, é como se o Carnotauro o Carnotauro pode ter braços pequenos do que a do Utahraptor, mas o Carnotauro tem mordida forte, apesar de não ser tão forte quanto o próprio T-Rex. Mas que o Carnotauro terá mais de 70% para vencer, e o Utahraptor tem 30%, ou seja, o Utahraptor não venceria sozinho. E ele pediu a luta entre Suchomimus versus Baryonyx. Então vamos lá. E lembrando, esses dois não são a mesma espécie, são de espécies totalmente diferentes. O Suchomimus ou Suchomimus, também conhecido como imitação de crocodilo em latim, foi um espinosaurídeo, um baryonychídeo do período Cretáceo, que viveu no Níger, na África. Ele poderia chegar até 10 a 11 metros de comprimento e 3 metros de altura. Foi um gigantesco carnívoro pescador de sua época. Conviveu com o espinossauro e o Carcharodontosaurus, ou Carcharodontosaurus. E o curioso é que em uma pesquisa de 2023, em Pernambuco, em Sergipe, foi descoberto 3 dentes de um dinossauro carnívoro, e descobriram se tratar de um Suchomimus. E algumas pessoas ficaram confusas e elas dizem: mas como assim, cara? Isso não faz sentido. Afinal, esses bichos só viveram apenas na África. Mas é aí que você se engana. Você se lembra daquelas dias onde dizem que a deriva continental fez com que dinossauros da África viajassem para a América do Sul? Então, isso aconteceu com o Carcharodontosaurus, o Spinosaurus e entre outros dinossauros. E os Suchomimus também, mas o Masiacasaurus também pode fazer parte. Então o Suchomimus viveu aqui no Brasil também. E ele caça tanto os peixes quanto os crocodilos. Este predador tinha dentes serrilhados e garras afiadas. E apesar dele não ter algumas garras em formato de foice, mesmo assim pudesse agarrar suas grandes presas. E ele viveu há mais de 126 a 112 milhões de anos atrás, no Cretáceo Superior ou Cretáceo Inferior. Eu não sei. E ele simplesmente tem o nome científico Suchomimus tenerensis. Este carnívoro se alimentava de outros peixes, mas também de pterossauros. Ou seja, isso não significa que ele é apenas um pescador. Ele também era um predador. E ele simplesmente era um dos predadores que mais conheci. No início eu não conhecia essa espécie. E no início as pessoas acharam que ele era tipo Baryonyx, mas que possuía uma pequena vela, tipo uma cocova. E ele apareceu em alguns desenhos e também apareceu em algumas séries de Jurassic World. Sem contar de que ele seria um dos predadores que eu mais queria conhecer. E esse parente africano do espinossauro, que também viveu na África, foi um gigantesco predador que enfrentava outros animais como o Deltadromeus e o Barrariasaurus. Enquanto que o Baryonyx ou Baryonyx foi outro espinosaurídeo gigante, só que menor que o próprio Suchomimus. Possuía uma crista e ambos teriam um focinho diferente. Ele foi um espinosaurídeo europeu que viveu na África. Na verdade, ele viveu lá na Inglaterra. Ele foi um gigantesco predador com pescaria também. E ele seria um animal com uma garra em forma de foice. E seu nome em latim significa garra pesada, devido ao tamanho e o peso das suas garras. Ele era um espinosaurídeo sem vela. E este dinossauro europeu chegava a mais de 8 a 9 metros de comprimento, sendo maior que o próprio Carnotauro. E o curioso é que em 2003, ele era para ser o vilão do terceiro filme da franquia Jurassic Park. Mas os produtores queriam um animal maior, pois o Baryonyx não ia dar conta de um tiranossauro. O que faz sentido, já que o Baryonyx era menor que o próprio tiranossauro. E de fato, ele era um pescador também. E ele viveu com outros dinossauros, como o Megalossauro,
o Iguanodon, entre outros. Ele também fez sucesso fora do seu país. E também era um predador e enfrentava outros bichos. E o curioso é que em algumas versões nos filmes, como em Jurassic World Reino Ameaçado de 2018, ele tinha um visual que parecia muito com o de um crocodilo e semelhante ao espinossauro de Jurassic Park 3. Mas na vida real ele parecia ter uma cabeça pequena e com dentes serrilhados. Eu considero o Baryonyx um dos bichos mais interessantes. E que era grande também. E também, o que eu acho dele é incrível. Ele também era gigantesco e muito poderoso. E ele não teria chance nenhuma contra um tiranossauro. E existem várias artes conceituais e artes de paleoartes. E ele teria olhos amarelos. Ou seja, nessa batalha de espinossaurídeos, só que que na verdade nunca aconteceu, já que um é da África e o outro é da Inglaterra, principalmente na Europa, quem vence é o Suchomimus. O Suchomimus é maior que o espinossauro sem vela Baryonyx. E o Baryonyx tem vantagem também. Mas o Suchomimus tem mais vantagem em tamanho e força, com suas garras pontiagudas e afiadas. Imagine se ele estivesse aparecendo em outras regiões. Seria incrível. Infelizmente, para ele não tem como aparecer de novo. E ele nem sequer consegue vencer. Então, os Suchomimus têm mais vantagem porque tem força de mordida e é mais poderoso. Então quem vence é o Suchomimus, porque ele teria mais de 70%, enquanto o Baryonyx teria apenas 20% de chance de vencer. Mas eu posso dar uma chance dele vencer também. Lembre-se disso.